A maior necessidade para professar o cristianismo hoje é de formação espiritual. Precisamos substituir a informação pela formação espiritual. Informação sem prática se torna informação desnecessária. Já formação desenvolve maturidade. O processo de formação que gera maturidade espiritual passa pelo discipulado. Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. A missão da igreja não é apenas batizar, é também discipular. O discipulado promove o amadurecimento espiritual. Só cristãos maduros cumprem a missão. Para muitos adventistas hoje, a frase fazer discípulos é uma referência ao período testamentário, já que o estilo de vida do adventista contemporâneo, mesmo um bom membro de igreja, é relaxar, assistir, frequentar, contribuir com o dízimo, e isso é entendido erradamente como pregação do evangelho. Na verdade, isso é apenas o que chamamos consumidores de programas. É uma postura cômoda, passiva e indiferente à ordem de Cristo. O modelo de igreja no Velho Testamento visava atrair a atenção das comunidades vizinhas. Já no Novo Testamento, o mandato é inconfundível. A igreja deve ir. Somos enviados ao mundo. A igreja precisa se infiltrar na comunidade para fazer discípulos. A relação da igreja com o mundo quase sempre produziu uma tensão teológica. Em um extremo, os que querem separar-se do mundo e viver em solidão com Deus. Em outro extremo, os que querem imitar o mundo. A igreja pode cumprir sua missão no mundo sem cair em nenhum dos dois extremos. Precisamos sair da comunidade e encontrar maneiras de fazer contato com as pessoas que estão longe de Jesus. A isso chamamos discipulado prático. Enquanto para ser membro você precisa apenas concordar com um conjunto de doutrinas básicas e essenciais e então ser batizado, mesmo que não tenha a compreensão e o propósito incansável de ajudar pessoas a conhecerem a Cristo, para ser discípulo é preciso estar totalmente comprometido com Cristo. E isso requer compreender e aceitar sua missão. Por exemplo, não se nomeia qualquer pessoa para a tesouraria de uma igreja. Para se indicar um tesoureiro, é preciso que este seja, no mínimo, um excelente membro. Conclui-se, então, que Judas era um bom membro, no entanto, um péssimo discípulo. No livro Discípulos Modernos, Russell Burrow faz uma afirmação verdadeira e preocupante. A tragédia do adventismo contemporâneo é que desenvolvemos uma igreja cheia de membros que nunca foram discipulados. Portanto, poucos estão envolvidos em algum tipo de ministério. Reeducá-los pode ser muito difícil, porém extremamente necessário. Esta é uma afirmação muito forte, chega a ser assustadora, no entanto verdadeira. Concordo que reeducá-los pode ser muito difícil, porém é necessário. O caminho passa pelo discipulado. Quando falamos de reestruturação da igreja para torná-la relevante e voltar ao ideal de Deus, não estamos falando de mudanças no seu corpo doutrinário, nem tampouco administrativo. Nossa história profética mostra que princípios ou valores não precisam ser questionados. O que estamos falando é que precisamos reestruturar nossa forma de fazer discípulos. Discipulado é uma estratégia para se passar conhecimento cristão. É um estilo de vida. Ninguém pode ser obediente ao que não conhece. A igreja é edificada através de discipulados. O ensino é também uma ordem de Jesus. Discipulado também indica comprometimento. Quando eu estou comprometido com Cristo, tudo o que eu puder fazer para aprender sobre Ele
será feito como prioridade. Embora conhecimento não seja tudo, é fundamental para a estabilidade de uma vida cristã. Pessoas perderam a vida e ainda perdem em busca de aprender de Deus e da Bíblia. O discipulado precisa ter prioridade na vida da igreja, individual e corporativamente. Em Colossenses 1:28 lemos: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Deus tem dado dons a cada um de nós. Dons são capacidades naturais ou adquiridas que são colocadas a serviço de Deus e das pessoas para a edificação da igreja. Para ser um discípulo, você precisa conhecer os seus dons e colocá-los à disposição do reino de Deus. Em 1 Coríntios 12:7, vemos que o Espírito tem dado a cada um de nós um caminho especial para servir os outros. No livro Evangelismo, página 343, Ellen White diz que não devemos estar satisfeitos até que tenhamos nos desenvolvido como cristãos serviçais. Uma igreja que funciona com uma estrutura de ministério segundo os dons não se preocupa apenas com as tarefas da igreja, mas também com o desenvolvimento de pessoas. A igreja deve proporcionar múltiplas opções de ministério. As pessoas diferem e as suas necessidades individuais também. Se as pessoas devem encontrar realização pessoal no ministério, então devem ter ao seu dispor múltiplas opções de ministérios. A igreja deve adaptar-se ao fato de as pessoas criarem novos tipos de ministérios nos quais possam utilizar os seus dons. Portanto, sempre que houver uma necessidade e havendo um ministro, haverá um ministério. Por algumas vezes, o pastor Valdomiro me disse que estava orando por mim e que eu deveria também orar, porque ele queria falar comigo, mas antes ele esperava que de alguma forma Deus confirmasse para ele o que tinha para me dizer. E às vezes ele me ligava, falava que era para me orar por algum amigo dele com problema de trabalho. E eu falava, será que tem algum significado? Mas eu não sabia, eu só pedia que Deus estivesse na direção do que ele queria. Mas só que eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida e eu não fui para a igreja no sábado pela manhã. E minha filha veio e o pastor Valdomiro, quando viu, perguntou, cadê sua mãe? E ela falou, minha mãe disse que não vem para a igreja. Ele pegou, imediatamente ele ligou para mim e eu falei, meu Deus. E agora, né? Daí ele falou para mim, Lucy, venha para a igreja agora. Você não tem o direito de ficar em casa acariciando problemas. Eu falei, pastor, mas está difícil, não dá. Ele falou, Lucy, está começando a adoração infantil agora. Para que terminar, eu quero você aqui. Venha agora, do jeito que estiver, você venha. Eu falei, eu não posso, pastor, não dá. Ele falou para mim assim, Lucy, eu vou estar te esperando. Eu falei, meu Deus do céu, conhecendo o pastor Valdomiro como eu conheço, eu lembrei da parábola do pastor que deixou 99 ovelhas e foi atrás daquela que estava perdida. Eu me senti essa ovelha. E eu achei que ele viria, ele teria essa coragem de largar a igreja aqui e ir atrás de mim. E eu sabendo que aqui na igreja tinha pessoas iguais ou pior do que eu. Eu me arrumei e vim para a igreja, porque ele disse que aqui era o lugar que eu estaria adorando a Deus. E quando a gente adora a Deus, a gente sai fortalecida. E o fim foi um
momento muito difícil na minha vida. Aquele dia, não vou esquecer nunca. Nunca vou esquecer esse dia enquanto eu viver. Ao terminar o sermão, o pastor me levou para a sala pastoral para falar comigo. E ali, na hora que nós chegamos, ele tirou de uma pasta lá 17 nomes e falou para mim: Lucy, aqui é um teste das pessoas que fizeram e tem o dom predominante dessas pessoas é a intercessão. Tome e os lidere. Eu falei: mas como, pastor? Como que eu vou liderar? Ele falou: Lucy, são pessoas que estão sendo aflitas pelo inimigo como você. Então, tome e as lidere. Passado um minuto eu entendi. É essa a minha missão. E eu aceitei. E hoje nós estamos com 26 pessoas no Ministério de Intercessão. Está fazendo uma diferença muito grande na minha vida e na vida de muitas pessoas. E eu só agradeço a Deus por tudo isso. Que esse Deus maravilhoso, poderoso, tem o poder para nos libertar e nos ajudar. Que Deus seja louvado. Quando os gansos selvagens voam em formação V, eles o fazem a uma velocidade 70% maior do que se estivessem voando sozinhos. À medida que cada pássaro bate suas asas, é criada uma sustentação para o pássaro que o segue. Quando o ganso que está no ápice do V fica cansado, ele passa para trás da formação e outro ganso voa para a posição de ponta. Durante o voo, os gansos da retaguarda grasnam para encorajar aqueles que vão à frente a manterem o foco, bem como a velocidade. Em ministério, agimos exatamente assim. O líder que está à frente, que lidera a formação, pode se desgastar mais, pois o esforço é maior. No entanto, como trabalhamos na formação de V, outros líderes criam o suporte para que haja sustentabilidade. Em algum momento, o ganso alfa pode ser substituído pelo ganso beta, que vem em uma posição estratégica, totalmente em harmonia com a formação. Portanto, descansado e pronto para assumir a posição de cabeça da formação. Isso pode acontecer em qualquer época do ano e é orientado pela comissão ministerial. Aquele que liderava a formação não troca de função, ele deixa a liderança, mas permanece no mesmo ministério. Não acreditamos que as pessoas trocam de dons a cada ano. Ele continua como parte da equipe e fazendo as coisas acontecerem com espírito missional. E sendo parte da equipe, ele também continua a utilizar adequadamente os recursos disponíveis para que o fruto do ministério ganhe em qualidade. Se tivermos senso de comunidade, como os gansos, saberemos revezar-nos na execução das tarefas difíceis, compartilhando uma direção comum. Ao pensar sobre a formação de gansos voando, lembre-se que essa é uma estratégia que recompensa. É um desafio e um privilégio fazer parte de um time ministerial. Assim, produzimos mais, numa velocidade ainda maior, com o propósito de alcançarmos o ideal estabelecido daquele ministério. Qual a diferença entre departamentos da igreja e ministérios da igreja? Os departamentos, quase sempre, funcionam para promover programas, calendários, agendas. Ministérios existem para promover o crescimento espiritual de pessoas, levando-as a um considerável nível de satisfação, ao descobrirem seus dons e como podem usá-los para levar outras pessoas ao reino de Cristo. Como todos são ministros e igualmente integrados no corpo vivo de Cristo, cada um atua com base no dom que Deus coloca em sua vida. Como num time, todos trabalham em conjunto para atingir uma meta. Isso requer comprometimento com Deus, mas também como um grupo ou o time ministerial.
Essa é uma dimensão horizontal de comprometimento e aliança entre os participantes do time ministerial, os quais vão servir juntos para alcançar a missão. Qualquer igreja que se interesse seriamente pelo ministério dirigido pelos dons terá de reajustar a estrutura funcional da igreja local. É necessário dar tempo às pessoas para descobrirem seus dons, se envolvendo em algum ministério existente, ou ainda criando um. A compreensão das pessoas não acontece de maneira fácil, num ato único e mágico de comunicação. Quando os membros entendem o processo, são capazes de adotá-lo pessoalmente e ocorre o movimento em direção à transformação espiritual. No departamento, quase sempre se trabalha promovendo ações internas. Já os ministérios são regidos por dons espirituais, gerando ações externas. No departamento, se faz programas esperando que as pessoas venham. No ministério, se faz projetos visando a ação da igreja, o ID. No departamento, o foco é a manutenção. No ministério, é a expansão. No departamento, a atuação está centralizada na mão do diretor, que foi nomeado para aquele período. Portanto, ele controla e supervisiona. No ministério, o líder delega, avança, se infiltrando na sociedade para alcançar a meta, cumprir a missão. É a ação de um time. Se existe alguém no Antigo Testamento que não deveria encontrar nenhuma resistência, esse alguém era Neemias. Ele estava reconstruindo um muro que tornaria Jerusalém um lugar mais seguro para os seus habitantes. Tinha conseguido recursos do Império para financiar um projeto que resgatava a glória perdida da cidade. Possibilitava, assim, que as pessoas voltassem a adorar no templo. Todo mundo na cidade deveria estar feliz com a visão de Neemias, certo? Não, errado. Infelizmente, as coisas não são assim. Sempre que você tenta fazer algo para Deus, enfrenta algum tipo de oposição. Há sempre oposição quando se quer conduzir a igreja a uma transição. Opõe-se àqueles que não entendem a mudança. Opõe-se àqueles que a entendem, mas sentem que o seu reinado sofrerá interferências. Também haverá quem se recusa a sequer compreender a mudança. Todos estes estão presentes em qualquer igreja. Mais uma vez é necessário lembrar, precisamos separar cultura da essência da fé. Isso requer mudanças. Falhar em fazer essa separação vai reprimir o crescimento da igreja. Russell Burrow, no livro Discípulos Modernos, a página 51, disse: isso significa que a igreja culturalmente relevante não mudará a mensagem básica das Escrituras ou do Adventismo, mas apresentará essa mensagem de forma significativa ao povo que está tentando alcançar. Ministério da Adoração. Este importante ministério cuida de toda a liturgia, louvor e adoração. E por estar diretamente relacionado com a adoração, ele tem o propósito de guiar toda a congregação à presença de Deus para adorá-lo em espírito e verdade. A competência deste ministério é a de produzir cultos inspiradores. Ministério de Discipulado. O objetivo deste ministério é oferecer muitas oportunidades para que o cristão cresça na fé, preparando, equipando e conectando o novo membro a descobrir o seu dom e, consequentemente, a prestar um serviço à igreja e à sua comunidade. A competência desse ministério é o de desenvolver talentos.
Belém, desenvolvemos um ciclo de discipulado sugestivo em 3 módulos para membros e convidados. O módulo 1 capta e recepciona. É dividido em 9 estudos. Primeiro, a criação. Apresenta evidências de Deus na história natural. 2. Introdução geral à Bíblia. Um estudo sobre revelação e inspiração. 3. História do texto bíblico. Traduções, versões. 4. O plano da redenção. A origem do pecado e a redenção. 5. A volta de Jesus. A escatologia bíblica. Um estudo sobre os eventos finais. 6. Justificação pela fé. Quando a justiça de Cristo nos é imputada. 7. Perdão e salvação. Um estudo sobre o perdão e a salvação. 8. O poder da oração. A oração, uma ferramenta na mão da fé. 9. Profecias na história. Daniel 2, uma visão historicista da intervenção de Deus na humanidade. O módulo 2, doutrina. Não apenas um redoutrinamento. São classes onde se ensina como passar aquela doutrina para outras pessoas. Se divide em 9 estudos. 1. A santidade da lei. A lei de Deus como uma norma moral de seu reino. 2. Profecias. Estudo de Daniel, capítulo 7. 3. Profecias 2. Estudo sobre os capítulos 8 e 9 de Daniel. 4. O santuário. O juízo em suas 3 fases. 5. A santidade do sábado. O sábado no Novo Testamento. 6. A Trindade. Conceito bíblico da Trindade. 7. Do outro lado da vida. Natureza humana e o estado do homem na morte. 8. A história do Adventismo. Um estudo profético sobre Daniel 8. 9. O batismo cristão. Um estudo sobre o batismo bíblico. O módulo 3 é o discipulado prático, fazendo no dia a dia ministérios. Se divide em 9 estudos. 1. Teste de dons. Como descobrir seu lugar no corpo de Cristo. 2. Teologia de missão. O voluntariado e o cumprimento da missão. 3. Teologia de missão 2. Missão urbana. 4. Contato pessoal. Os métodos de Jesus para alcançar as pessoas. 5. Ministérios. Um dom e uma necessidade. 6. Ministérios 2. Um ministro e um ministério. 7. Comunidades. Pequenos grupos, um plano divino. 8. Comunidades. Pequenos grupos 2. Orientação prática. 9. Visitação missionária. Fazendo a diferença na vida das pessoas. O Ministério de Secretaria desta igreja está dividido em 3 pastas: cadastro, assistência pastoral e estatística. Cadastro, eu sou a responsável, e o propósito desse cadastro é manter atualizado o registro geral para a Igreja Mundial. Afastamentos, recebimentos, etc. A pasta Assistência Pastoral é liderada pelo Jordão, que é membro desta igreja há 40 anos. E como tal, ele conhece bem todos os membros. E qual o propósito dessa pasta? É identificar os membros faltosos para providenciarmos visitas pastorais. A terceira pasta é Estatística, que é liderada pela Dani. Sua equipe está responsável pelo levantamento de dados que nos levam à tomada de decisões seguras e fundamentadas. Não é possível mirar em um alvo antes de identificá-lo. Segundo John C. Maxwell, no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, as pessoas são atraídas por outras cujo perfil são semelhantes. Isso é identificado como efeito espelho. Portanto, é necessário conhecermos o perfil de nossa igreja. Assim, identificaremos também nosso público-alvo, nossa principal força. O que uma igreja é, define quem é esta igreja
irá mais facilmente alcançar. Conhecendo então o perfil da Igreja do Belém, possuímos um número de membros existentes, constantes no cadastro, de 408. Temos uma média mensal de frequência aos sábados de 344 membros. Um percentual de 43% desses membros são homens, 57% de mulheres. A idade desse público: até a faixa de 25 anos, possuímos 17%. De 26 a 45 anos, 41%. De 46 a 60 anos, contamos com 23% dos membros. E acima de 60, 19%. Quanto à formação desses membros: com ensino fundamental, 21%. Ensino médio, 37% o possuem. Nível superior, mestrado, doutorado, 42%. Acesso à internet como ferramenta profissional ou relacional, 71%. As redes sociais, tais como Orkut, Facebook, Twitter, etc., 52%. Conclusão: não é possível mirar em um alvo antes de identificá-lo. Portanto, tendo conhecido o perfil de nossa igreja, determinamos mais facilmente nosso principal público-alvo. Entendemos ser necessário estarmos preparados para atuarmos em mais de uma frente, o que demanda treinar e capacitar a igreja, pois há que se empregar métodos diferentes, porém eficazes. Procedimento este em conformidade com a citação de Ellen Goldwhite. Nem todas as mentes são alcançadas através dos mesmos métodos. Conclusão: é preciso criar oportunidades para todos os membros, para que cada um possa escolher, de acordo com seus dons, em que ministério quer trabalhar na sua igreja local. Ele pode parar o carro no lugar de sempre, sentar-se em um lugar confortável, em sua fileira preferida, assistir um bom culto, conversar com os amigos e depois ir para casa. Esta escolha faz parte de uma bela e tranquila experiência de uma manhã de sábado. Ou ele pode lançar-se em uma aventura, arregaçar as mangas e juntar-se a uma equipe de servos imbuídos da mesma disposição de descobrir e desenvolver seus dons e empenhar-se na missão, contribuindo assim de maneira positiva na igreja local a qual Deus o chamou a fazer parte. Russell Burrell, no livro Revolução na Igreja, página 93, diz: a igreja local tem de ser reestruturada para poder voltar ao ideal de Deus para um ministério eficaz. Geralmente, nossas igrejas não facilitam a descoberta de dons. Em vez disso, o nosso sistema atual parece incentivar a colocação de pessoas em funções em lugar de ministérios. E essas funções tendem a preencher as necessidades da instituição e não das pessoas. Por isso, a decisão da igreja local de iniciar um programa de ministério baseado nos dons significará que grandes mudanças têm de ser feitas.